9 de março. Este é o primeiro programa A Verdade Presente, uma extensão do programa feito na rádio uma vez pelo missionário Carlos Cruz e prosseguida com o irmão Rudeval Garcia. Aqui na internet abordaremos assuntos bíblicos, assim como contexto histórico da Palavra de Deus. Decidi fazer esse programa com um único intuito: ensinar as pessoas como ler a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não existe em várias traduções para ela. O homem quer, com seu coração, fazer várias interpretações. E um dos temas que estão no maior debate na internet é a questão do Apocalipse, capítulo 17, porque Ratzinger, dentro desse, ele abdicou ao cargo do Papa, e isso gerou uma comoção geral, desde muito tempo, sobre a questão dele ser a besta do Apocalipse, ou o próximo ser a besta do Apocalipse. Eu vou dar uma lida no texto e vamos analisar, passo a passo, o que quer dizer o texto, e que se o vídeo está correto, se as pessoas que pensam que a pessoa que está lá realmente é a besta do Apocalipse ou não. Vamos analisar o texto comigo. Eu peço aos irmãos que estejam com a Escritura Sagrada, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Abordaremos assuntos contidos nela, única e exclusivamente. Vejamos o que diz o texto. Veio um dos 7 anjos, os que têm as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome de mistério: Babilônia, a grande meretriz, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos testemunhos de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Paremos aqui. As pessoas que estão gravando vídeos pegam esta parte do texto para mostrar que, de fato, 5 papas morreram. Um existe. Aplica-se a João Paulo II. Um virá e demorará pouco. Com essa passagem, eles estão afirmando, categoricamente nos vídeos, que Ratzinger era este aqui. Continuemos. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Baseado nisso, o vídeo diz que o 8º rei procede dos 7, logo, ou João Paulo II ressuscitaria, ou o filho de João Paulo assumiria. Será que realmente João Paulo II irá ressuscitar? Eu não vou partir aqui, eu vou ficar só no versículo 17, mas de antemão digo a vocês que ele vai ressuscitar, mas não agora. E nós vamos ver no decorrer dos programas quando ele realmente ressuscitará.
e se ele de fato seria a besta do Apocalipse, ou o filho dele seria a besta do Apocalipse, porque as pessoas querem personificar a besta, querem personificar. João, quando viu coisas como, por exemplo, carros, que ele não sabia como falar carro. E nós vamos estudar texto por texto. O nosso tempo é curto, então vamos aqui adiante. E procede dos 7 para a sua destruição. Apocalipse 17, 11. 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tens este um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Eu acabei de ler o capítulo 17 inteiro. Agora vamos por partes. Para entendermos o capítulo 17 de Apocalipse, temos que ir para o capítulo 7 de Daniel. Você pode me perguntar por que vamos para Daniel? Antigo Testamento, que é outro assunto que iremos abordar, porque as Escrituras Sagradas são como um todo. Nós não podemos excluir o Antigo para tentar decifrar o Novo, iremos cair num erro gravíssimo. Daniel, no capítulo 7, tem um sonho dos 4 animais. Vamos para Daniel. Só um minuto, eu não marquei os textos. Daniel, capítulo 7. Achei, amém. Aqui ele fala o contexto histórico que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou de suma todas as coisas. Ele vai falando que o primeiro era como um leão, o primeiro animal, diferente subiu do mar. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. Esse não abordaremos hoje, abordaremos mais à frente. Continuei olhando um segundo animal, semelhante a um urso, no qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, traziam 3 costelas. Adiante, esse também não iremos tratar hoje. Continuava olhando e eis um quarto animal, terrível. Antes ele fala aqui no terceiro animal que seria um leopardo, com 4 lados. Também não iremos tratar dele. Vamos para o último animal. Continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis um quarto animal, terrível, espantoso e sob modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés tudo o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. O mesmo termo que vemos em Apocalipse, 10 chifres. Adiante. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre um subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e boca que falava insolência. Continuei olhando até que foram postos tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O mesmo relato feito por João em Apocalipse, capítulo 1. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi tirado o domínio. Todavia, foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo de um tempo. Esse estava olhando nas minhas visões, e que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fez chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, e a glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui ele fala da vinda de Jesus, a vinda do Messias.
Isso Daniel viu. E no final do livro, Daniel disse: sela o livro. E João, mais na frente, abre. João, mais na frente, vê que o único que poderia abrir era o próprio Messias, que vai explicando o livro do Apocalipse. Os 10 chifres são 10 reinos que saíam de Roma. Porque a palavra rei se aplica a reino, e reino se aplica a rei. Na Babilônia, Nabucodonosor era o reino da Babilônia. E o reino da Babilônia era Nabucodonosor. Logo, se aplica também ao texto de Daniel, como ao texto de Apocalipse. Então vamos para Apocalipse novamente. Eu vou completar esse pequeno vídeo, essa pequena parte do estudo, com Apocalipse 17 novamente. Voltemos para Apocalipse capítulo 17. E agora vamos esmiuçar o que realmente quer dizer o contexto. Está aqui. Está aqui. 10 chifres e leva a mulher. Lá em Daniel fala de um chifre pequeno. No caso, um reino pequeno que falava blasfêmia. Já aqui em Apocalipse, o texto de Daniel é completado ou completo com o livro do Apocalipse. Uma visão chega até determinado ponto e João viu a conversão da Roma pagã em Roma papal, em Roma cristã falsa. Diz aqui: 5 caíram. Versículo 10. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Que 5 reinos são esses que caíram quando João estava vivo e quando João escreveu o Apocalipse? 5 períodos haviam se passado na Roma: realeza, consulado, decemvirato, ditadura, triunvirato, império. O 6º era o império. Ainda vive. Ainda existe. Então, João vivia no Império Romano. Virá. E quando virá, tem que durar pouco. Que reino foi esse que durou pouco? Após o Império Romano ser desfeito, existia uma coisa chamada Exarcado de Ravenna, ou Exarca de Ravenna. O Exarcado de Ravenna diz o seguinte à história, porque nós não devemos analisar só ou um vídeo. Eu não quero só analisar o que eu estou dizendo, eu quero que vocês estudem. A palavra é que o povo perece por falta de conhecimento, e não é só conhecimento bíblico, é conhecimento geral. Paulo dizia: traga-me os pergaminhos e os outros livros. Então temos que ter discernimento. A história diz o seguinte: que em 404, durante o governo do imperador Honório, Ravenna tornou-se capital do Império Romano do Ocidente, graças à sua vantajosa localização e o seu porto abrigado com acesso ao Adriático. Isso, o mar Adriático. A cidade continuou sendo o centro do Império Romano, até a sua dissolução em 476. Momento que se tornou primeiro a capital de Odoaco e depois dos ostrogodos, que em Daniel, os 10 reinos nas quais se formou a Europa foram os hunos, ostrogodos, visigodos, francos, vândalos, suevos, burgundos, érulos, anglo-saxões e os lombardos. 10 reinos. Destes sairia o pequeno chifre, que seria, no caso, o menor reino. Quando nós vamos analisar que menor reino é esse, o próprio reino que foi entregue na mão do Papa, aqui, o fim do exarcado. Quando, em 756, os francos expulsaram os lombardos, o Papa Estevão III reclamou o exarcado. Seu aliado, Pepino o Breve, rei dos francos, doou os territórios conquistados do antigo exarcado ao Papa em 756. Esses eram Pentápolis, Roma, Ligúrgia, Veneza, Ístria, Nápoles, Lucânia, Basilitaca, Pupúlia e a própria Ravenna.
Destes, 3 caíram e um foi formado, que era o Vaticano. E lá começou o poder papal, por assim dizer. Diz o seguinte: vou ler aqui o versículo. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com imundícias da sua própria prostituição. E havia embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Vi e admirei-me com grande espanto. É de conhecimento geral, não há como negar, e contra fatos não se há argumento. O período da Santa Inquisição foi o período que marcou mais a morte dos cristãos no mundo, cumprindo, pois, a profecia. Então, o que dá para se entender com relação à palavra de Deus? Não será a pessoa do Ratzinger, a pessoa dele, a besta. Nunca foi, nunca será. Não é João Paulo II, não foi João Paulo II. Porque significa poder, reino, poder. O poder que Roma exerce, Roma papal exerce, um poder religioso e um poder político. Todos nós sabemos disso. Várias coisas, várias reportagens se veem em que, por exemplo, os Estados Unidos, que vamos estudar além, concorda em parte e em grande parte com Roma papal. O 8º rei, que diz aqui, que procede dos 7, seria justamente um que descendia dele. O 8º rei é o poder papal. Desde o primeiro Papa, porque ele exerce esse poder, desde o primeiro Papa, grandes guerras, grandes maledicências contra o povo de Deus foram feitas desde aquela época. Então, este caminha para a destruição. O último reino de Roma, o último. Nabucodonosor havia também sonhado com uma grande estátua, que vamos estudar cada passo, mas hoje eu vou vir aqui no 17, para que nós possamos entender o que vem antes disso. O mundo não vai se acabar daqui a um ano, 2, tá? Não temos como saber. O próprio Messias, o próprio Cristo não sabia, quando estava na terra como homem. Mas nós devemos nos portar e ver e entender todos os sinais. Chuvas no céu, chuvas de estrela, tudo isso já vem acontecendo há muito tempo. Nós vamos estudar onde estamos no Apocalipse. Porque se o 8º rei não é o Papa, a pessoa do Papa que vai vir agora, durante esse conclave, ele só não é a besta, mas o poder que ele exerce. Analise, estude. Durante essa semana, pense no que foi dito, no que eu disse, no que diz a palavra, leia, releia, leia Daniel capítulo 7, vá na internet. Ela tem muita coisa que não vale a pena ler, porque pessoas com certeza colocam como pessoas gnósticas, colocam para o seu próprio prazer. Porém, há livros, baixem livros, que comprovem a veracidade do texto bíblico. Livros de história, por exemplo. Porque não há como se apagar hoje. O sangue foi manchado, não há como se apagar nada. Deus não ia deixar de se apagar. Então estudem, meus amados. Percebam que, de novo, os 5 que caíram eram 5 formas de governo de Roma. 5 formas de poder. Existia, que era o império. Viria, mas tinha que durar pouco, exarcado de Ravenna, ou exarca de Ravenna. E o 8º rei, que procede dos 7, seria justamente o papado, com a dissolução entre Roma pagã e a Roma cristã, ou falso cristã. Vamos, a partir de hoje, estudar cada termo desses. O que seriam, por exemplo, as prostituições e abominações. Nós temos na mente a abominação ser uma coisa horrível, imunda, e de fato é, porque para Deus é imundice. Grandes termos, por exemplo, que se aplica ao Papa Pontífice, grande Papa, grande Pai. Ele é Deus na terra, a cadeira dele, os vicários filhos dele, no lugar do Filho de Deus, que é maior
abominação a Deus, do que um homem, criatura feita por ele, dizer que está no lugar do próprio Filho de Deus? Pensem, reflitam, atendam a voz de Deus. Este é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui. E eu prometo a vocês que, em nome de Jesus, se eu tiver vida, eu vou esmiuçar cada termo. No próximo programa, nós iremos nos situar no Apocalipse. Onde nós estamos? Em que parte da história está o nosso povo hoje? Estudem. Vou dizer novamente os textos que foram lidos hoje. Apocalipse, capítulo 17. Leiam sempre o texto com o contexto. Por que foi escrito? Em que tempo foi escrito? Nós vamos começar a aprender a ler a Bíblia. Por que foi escrito? Para quem? E o Daniel, capítulo 7. Vamos ler todos em casa. Leia todos. E as dúvidas que vocês tiverem, coloque no canal do YouTube. Coloque no Facebook. Vocês que tem no Facebook, quem não tem, Menezes Neto. E nós vamos tirar todas as dúvidas na medida do possível. Quando eu não souber, eu vou estudar e vou lhes dar a resposta. Fiquem com Deus e eu queria fazer uma oração com vocês. Oremos. Querido Deus e amado Pai, na Tua presença, Senhor, nos encontramos felizes pelas bênçãos que tem derramado até nós nesse exato momento. Não merecemos nada de Ti, porém o Senhor nos dá. Nos dá a graça do nosso Senhor Jesus para que possamos ter um procedimento cristão. Seja conosco durante o estudo, que nós possamos vir a ter entendimento da Tua palavra, para que nós não venhamos a nos perder, para que não venhamos a sofrer o dano da segunda morte. Fique conosco, fique com cada um que está vendo esse vídeo. Tu sabes a dificuldade de cada um, Senhor. Então, são essas as bênçãos e favores que pedimos, não que haja merecimento em nós, mas em nome e por amor de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.